Estamos finalizando nesta lição a carta de Timóteo, né? A primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Vamos entender agora quais foram as últimas instruções de Paulo? Olá, Pai do Senhor a todos. Estamos começando mais uma pré-aula aqui pela Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino em Mauá. Para quem não me conhece, eu sou o Kelvin, professor de escola dominical. Estamos mais uma lição desta revista dos jovens, né? Hoje iremos falar da lição 9, que tem como título Conselhos de Paulo a Timóteo. É o último lição da primeira carta de Timóteo. Sei que nessas 8, agora na nona lição, nós aprendemos muitas coisas acerca do que queria dizer Paulo ali para Timóteo, muitos aprendizados, muitos ensinos que vão ser muito importantes para nós aí na nossa caminhada da fé, tá? Então, como eu falei, lição 9, conselhos de Paulo a Timóteo. Eu vou passar aqui rapidinho aqui sobre os principais pontos iniciais da lição, que são texto áureo, que ele diz: Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade, né? Está ali em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 21. Aqui nesse versículo nós já conseguimos entender que Paulo já está finalizando essa primeira carta de Timóteo, né? Já com palavras solenes: conjuro-te diante de Deus, peço diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo e até mesmo dos anjos, que sem prevenção guarde essas coisas, não se atenha de guardar essas coisas, guarde tudo o que eu estou dizendo sem receio, mas que tudo que você for fazer, não faça por parcialidade, precisa ser imparcial. Nós vamos entender ao decorrer da lição o que ele quer dizer com essa parcialidade, né? O resumo da lição diz: o líder deve ser imparcial, sem se deixar ser influenciado por quaisquer fatores que levem ao favoritismo. Ou seja, estamos aqui falando dessa parcialidade, né, que Paulo quis dizer a Timóteo, a importância de que não deveria agir por parcialidade, ele tinha que ser imparcial. O objetivo da lição, primeiro, é compreender qual deveria ser o julgamento dos presbíteros. Aqui já vem aquela parte da parcialidade. Mostrar como deve ser a designação dos líderes também, né? Vai se falar muito dessa parcialidade. E explicar por que Paulo aconselha Timóteo a usar um pouco de vinho na água. Ou seja, aqui já é um tópico, o terceiro tópico, ele já é um pouco afastado dos temas que nós estamos falando ali do tópico 1 e tópico 2, mas que também tem grande relevância, e é importante nós compreendermos qual que é o sentido do vinho na nossa vida, no nosso dia a dia, tá? E a leitura bíblica em classe, ela está em 1 Timóteo, capítulo 5, do versos 21 ao 25, mas é importante nós não atermos a esses versos, e sim voltar um pouco antes, que tem alguns pontos importantes aí para serem discutidos neste capítulo, né? Nesse texto aqui, nesse trecho. Eu acho que é importante voltar a partir dos versos 17, a partir do 17 até o final do seu capítulo, que é lá no verso 25. Por quê? Aí você pega todo o contexto ali da lição, que é falar sobre quais seriam os deveres do presbítero e quais seriam ali os direitos, deveres e direitos dos líderes da igreja, né? Lembrando que presbíteros eram os líderes da igreja. Hoje nós trabalhamos muito com a divisão, né, de hierarquias dentro da igreja, onde presbíteros hoje é um auxiliar do pastor, e evangelistas também ali estão abaixo do pastor, vem pastor, evangelista e presbítero. Só que no começo não era assim. No começo, lá na igreja primitiva,
os presbíteros, eles eram assim como os pastores, ambos eram os servidores da palavra. A introdução diz: a lição de hoje conclui o estudo da primeira carta de Paulo a Timóteo. Estudaremos a respeito da responsabilidade pastoral, de escolha dos presbíteros e da disciplina a eles aplicada. O apóstolo volta a advertir o jovem pastor acerca da indispensável cautela para a ordenação desses líderes, apontando para a necessidade de um tempo de observação para conhecer eventuais pecados do candidato, assim como a ciência equívoca de suas boas qualificações. Em um tempo em que impera a cultura da pressa, fruto da profunda ansiedade que insiste em afetar a todos nós, é salutar considerar que a palavra de Deus nos ensina: precisamos ser moderados e esperar sempre no tempo de Deus para tudo. Então, eu não vou passar tópico 1, tópico 2, tópico 3, mas eu deixei destaques dos tópicos, então eu mudei um pouco aí a maneira de tratar aqui as lições. Então o primeiro ponto que eu trago dessa lição é sem imparcialidade, né? Já falamos sobre essa questão da importância da parcialidade, né? E aí ela é muito dita aqui no primeiro tópico da lição, que a gente precisa entender que quando Paulo fala com Timóteo a importância da parcialidade, de ser imparcial, é porque a justiça ela precisa reinar na igreja, porque Deus é justo. Sendo Deus justo, ele é contra a injustiça. Lembrando que tudo aquilo que vai de contra a natureza de Deus é o errado. Então, assim, se Deus é justo, a injustiça ela é contra a natureza de Deus, contra os atributos santos de Deus. Sendo assim, se você trata com injustiça, você está indo contra Deus. Logo, você está fazendo ali algo muito errado e Deus vai tomar conta disso. Então, se você for olhar aqui, nesse primeiro tópico, eu trouxe alguns destaques. Por exemplo, Paulo designa Timóteo para cuidar das coisas da igreja de Éfeso. Isso incluía cobrar seriedade e santidade aos líderes da igreja. Ou seja, os líderes da igreja precisavam ter seriedade, eles precisavam agir com clareza, não poderiam ser ali, se você for voltar um pouco antes, né, nos capítulos ali, ele fala: procura-se o obreiro aprovado, aquele que não é dado ao vinho, aquele que dá bom testemunho, marido de uma esposa. Não poderia ser escandaloso, a sua mulher também não poderia ali trazer escândalos. A importância do líder é ele ser sério, é ele ser uma pessoa centrada e para as pessoas terem ele como um referencial. Então, um líder na igreja, ele precisa ser um referencial de muitas pessoas. Timóteo precisava corrigir os mais velhos. Isso traz uma grande responsabilidade na vida do jovem pastor. E aí Paulo instrui a maneira correta de falar com alguém mais velho no início do capítulo 5. Isso aqui nós falamos na aula passada com Mateus, né? Sobre a importância de falar com as pessoas mais velhas. Lembrando que Timóteo, ele era novo, ou seja, tinha muita gente mais velha que ele. E a responsabilidade de Timóteo nesse quesito é muito grande. Porque Timóteo, ele tinha um grande desafio, que era ter o respeito dessas pessoas. As pessoas terem em Timóteo ali uma pessoa que era totalmente séria e centrada, que tinha total direito de poder repreender quando era necessário. Mas Paulo ele fala uma coisa interessante, que ele fala que quando Timóteo fosse corrigir, que ele soubesse a maneira correta de falar. Nós temos aqui no versículo 1 do capítulo 5 que ele fala: não repreenda asperadamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse o seu pai. Trate os jovens como seus irmãos. E aí versículo 2: trate as mulheres idosas como mães e as moças como irmãs com toda a pureza. Ou seja, trate os idosos como se fosse o seu pai. Quando você fala com seu pai, você tem um respeito pelo seu pai. Então você não vai chegar e vai falar assim: tá bem, olha o jeito que você faz, olha o jeito que você age, olha só você todo errado aí, você é um... E aí xinga de 50 milhões de maneiras. Não é assim que nós tratamos os nossos pais. Nós tratamos com respeito. Então, o filho pode repreender o pai quando ele estiver errado? Pode, mas da maneira correta. Ou seja, o seu pai fez algo de errado, você vai falar assim: pai, você tá errado. Você sabe que isso não é certo.
E aí você pode até falar, você me deu a educação e você me deu a ética. Você me ensinou a ser uma pessoa ética. Então, você tem que entender que você agora não agiu com ética. Entendeu? Assim que Timóteo tinha que instruir aqueles idosos. Falar assim, ó, você está pecando, você está contra o que diz os ensinamentos da palavra. De uma maneira que não fosse áspera, tá? Aqui também você vê que Timóteo não poderia deixar de corrigir um líder errado, mesmo que isso fosse difícil. Timóteo precisava lembrar que Deus é justo juiz e agir com injustiça é ir contra a natureza de Deus, logo seria agir contra Deus. Foi o que eu falei. Importante nós entendermos a dificuldade que Timóteo enfrentava naquele tempo para poder lidar com essas pessoas. Por isso que eu acho que Paulo fala muito sobre isso para Timóteo. A importância da maneira de falar com a pessoa mais velha. Até porque ele estava ali como líder daquela igreja, onde ele foi designado por Paulo a cuidar daquela igreja. A quem deve honrar, né? Já nas informações aí do segundo subtópico, né? Do primeiro tópico aí, a quem devo honrar, né? Parece muito aquele texto lá de Mordecai, né? Que o Amã, né, ele quer matar Mardoqueu lá no livro de Esther, aí o rei fala assim, aí o rei, ele é salvo ali por Mordecai porque ele ia ser envenenado, e aí Mordecai ele fala ali que desse veneno para instrui, né, e aí o rei é salvo do veneno que os dois eunucos iriam colocar na bebida do rei, e aí o rei ele chama, né, Amã e fala assim, Amã, o que você acha que eu devo fazer para trazer honra para um homem, né? Aí a Amã, achando que era com ele, fala, não, você coloque esse cara no cavalo no seu cavalo principal, com as suas roupas, coloca o seu melhor general, né? Seu melhor líder de estado ali, e vai andando pelas praças e fala, é assim que o rei faz com quem ele deve honrar, né? Eu sempre achei interessante essa história. E aí ele fala, não, então chame Mordecai e faça isso com ele. E você leve ele, né? Ou seja, Mordecai ali foi honrado pelo grande imperador da Pérsia nesse período aí. E essa palavra sempre ficou, né? A quem deve honrar, né? Claro que você tem que entender que nós todos somos iguais perante a Deus. Todos somos iguais perante Deus, ou seja, todos nós somos miseráveis, pecadores, e que pela misericórdia e a graça de nosso Senhor Jesus, nós fomos salvos ali da morte, né? Deus, ele é misericordioso e nos deu aí a salvação, mas no quesito da sociedade, e aí você vai entender que Deus, ele deixa pessoas como autoridades. Existem autoridades na sociedade. E quem são essas autoridades, né? Essas autoridades são pessoas que foram levantadas ou por voto popular ou por linhagem, né? E também não somente em autoridade de sociedade, de país. Mas existem também outras pessoas que são consideradas líderes dentro de um certo lugar. Por exemplo, você tem uma comunidade. E aí dentro dessa comunidade você escolhe um líder para tomar ações ali para melhor convívio na sociedade ali dentro daquela comunidade. Nas igrejas também não é diferente. Nas igrejas você tem um grupo de pessoas e todo lugar que tem um grupo de pessoas é importante ter um líder ali para poder cuidar, ter uma responsabilidade maior para o andamento das coisas. Pois um lugar onde não tem um líder, um local onde não tem essa pessoa que tome a frente de tomar as decisões, é fadado ao fracasso. Por que é fadado ao fracasso? Porque todo mundo tem opiniões, todo mundo tem divergências. Precisa de alguém que centralize essas divergências e traga um senso comum. Essa é a função de um líder. Então, a quem eu devo honrar dentro da igreja? Eu devo honrar o pastor. Por que eu devo honrar o pastor? Porque ele foi designado por Deus para ser aquele que vai levar a palavra para aqueles que necessitam. Então, o pastor, ele deve ser honrado, sim.
pastor, você tem que dar a honra ao seu pastor. Lembrando que não é idolatrar o pastor. Tem gente que idolatra. Tem gente que fala, não, meu pastor, meu Deus, se o meu pastor morrer, eu morro junto. Aí, nossa, se mata, briga contra as pessoas por causa do pastor. Não, porque o meu pastor, ele é perfeito, não tem... Não, todo mundo é fadado a erro, todo mundo é fadado ao fracasso. Se não tomar cuidado, se não estiver junto com Deus. Então tem pessoas que têm que tomar só cuidado com essas questões. Que existem pastores que também erram. Pastores não são perfeitos. A única pessoa que foi homem e não teve pecado, não errou, foi Jesus. O resto, tudo vai errar. Então, assim, nós temos que entender que o pastor, ele é sim a maior autoridade dentro da igreja, aqui na terra, dentro da igreja, porque foi dado por Deus esta designação, esse ministério. Só que assim, não é que ele é o superior e você deve ali. Não, ele é somente aquele que tem a maior responsabilidade, aquele que serve a todos, né? Assim como Jesus falava que devemos ser servos de todos os irmãos, o pastor também é. Só que dentro da palavra, nós entendemos que o pastor que estuda, o pastor que se dedica, esse merece mais honra. Porque aqui você vai entender, aqui no verso 17, que Paulo diz, os líderes das igrejas exercem bem sua função, merecem ser bem pagos de acordo com o esforço apresentado. Isso no verso 17, que ele diz assim, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Ou seja, merecem dupla honra. O líder que se dedica, estuda e se prepara para ensinar um bom estudo para a igreja, esse é digno do salário e merece honraria. Sim, o pastor merece salário. O pastor que se dedica, eu digo assim, aquele pastor que largou a sua profissão secular, largou o seu trabalho para cuidar das coisas da obra, para poder cuidar da igreja. Esse merece um salário, porque não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo isso é Paulo. Se você for voltar aqui em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, né, eu estava me divertindo lendo esse texto ontem, porque eu fico pensando em Paulo falando da maneira que ele falou, que ele fala assim, ó, e é engraçado demais. Eu vou ler aqui, ó, vou tentar trazer as palavras de Paulo de uma maneira que, tentar aqui, não sou um bom ator, né, mas ele fala assim, ó, não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não são vocês resultados do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo dos outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente como fazem os outros apóstolos, os irmãos, o Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de receber o sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado na sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta o rebanho e não bebe do seu leite? Não é digno isso do ponto de vista meramente humano? A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés, não amordeça o boi enquanto ele estiver debulhando cereal. Por acaso é com bois e que Deus não está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele diz, sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semearmos coisas espirituais, seriam demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm o direito de ser sustentado por vocês, nós também não temos? Né? Não os temos nós também? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculos, algum ao evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E o que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma que o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam no evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar,
pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Ou seja, o que é interessante aqui nós entendermos nesse texto é o seguinte, que Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto assim, o seguinte, eu também não tenho direito de receber alguma coisa? Será que vocês ainda não entenderam que aquele que trabalha também recebe o seu sustento, o seu mantimento? Se eu estou aqui pregando a palavra, será que se eu estou te trazendo uma coisa espiritual, será que eu não posso receber algo material? Mas eu não estou falando isso para que vocês venham achar que eu estou aqui querendo alguma coisa. Muito pelo contrário. Eu nunca pedi nada para vocês. E também estou aqui fazendo o meu trabalhozinho, ele não fala aqui, mas ele era ali um construtor de tendas. Mas o que é interessante aqui, porque se Paulo fala isso nos dias de hoje, Paulo é cancelado. Porque muitos vão falar, nossa, olha, Paulo está pensando no dinheiro. Paulo está pensando no sustento. Mas não. Paulo, ele se dedicava. E ele até fala que eu não quero que vocês achem que eu faço isso porque eu quero honrarias. Ou porque eu faço isso por obrigação. Porque se eu fizesse por obrigação seria horrível. Eu faço isso por amor. Mas é importante nós entendermos que Paulo também achava interessante que o pregador, aquele que se dedica, que trabalha para ali trazer o melhor da palavra de Deus, merecia o sustento. Então, assim, a quem deve honrar? O pastor, ele deve sim ser honrado no seu trabalho e aquele que se dedicou, que estuda, se dedica para trazer a palavra de Deus, ensinar o rebanho, ele sim merece ali ser honrado, a dupla honra, como diz aqui em 1 Timóteo, né? Vamos ao outro tópico, já muda o tema, né? Que ele fala assim, pecou? Precisa ser repreendido, né? Eu coloco isso, pecou? Precisa ser repreendido. Que é interessante aqui porque nós estamos já falando na questão da importância de que os presbíteros, os líderes ou qualquer membro que pecasse precisava sim ser repreendido. E volta aquela palavra do imparcial. Timóteo, no seu julgamento, ele precisava ser imparcial. Ah, é meu melhor amigo. Não interessa. Errou, precisava ser repreendido. Ah, mas esse irmão, ele é tão bom, ele ajuda tanto. Precisa ser repreendido, né? Hoje nós não quero dizer, né, mas nós sabemos que existem igrejas que só visa, né, a condição que a pessoa pode trazer aí e até deixa de repreender essas pessoas. Isso é injustiça. E nós já aprendemos aqui na lição que aquele que age com injustiça age contra a própria natureza de Deus. Sendo assim, você está indo contra Deus. Então, assim, na igreja, a justiça precisa reinar. Logo, se alguém vai contra a justiça e a santidade, esse precisa ser corrigido. A acusação precisa ser feita por 2 ou 3 testemunhas. Isso aqui é muito interessante, tá? Porque chega o irmão e fala assim, pastor, seguinte, não fui eu que te falei, tá? Não fui eu que te falei, mas sabe a irmãzinha ali, ó? Ela tá ali, ó. Tá de conversinha ali com um cara ali que é casado. Não, mas peraí. Só você viu? Não vi. Não sou eu que estou dizendo. É o que eu fiquei sabendo. Não, peraí. Você está trazendo uma acusação gravíssima para a vida de uma pessoa e você não tem provas e também não tem outras pessoas que possam confirmar isso? Tem pastor que, nossa, meu Deus, já vamos colocar essa pessoa de banco. Já vamos dar uma disciplina. Aí sabe o que acontece? A irmã nem fez isso. Você acaba com a vida da irmã. A pessoa que também está dentro desse rolo, né? Pode a esposa não confiar. E aí pode gerar até problemas no casamento. Por causa de uma falta de vigilância. Porque Paulo, ele fala até para Timóteo. 2 ou 3 testemunhas, assim como era na lei. Por quê? Para que você possa ter ali a certeza do que está acontecendo. Para que seja... E assim, não é comum, né? Tem gente que arma um conluio ali, 3 pessoas ali no mau caratismo, não. Pessoas podem até ser diferentes, não são próximas, mas entender ali, testemunhas. Chama a pessoa também junto com testemunhas, conversa, é isso mesmo? Você quer se confessar? Porque o que é importante aqui? Quando você, principalmente líderes de destaque, eles poderiam ser vistos ali e as pessoas não trazerem, como que eu posso dizer,
uma poderia trazer insatisfação das pessoas, e aí as pessoas pensariam em derrubar. Nós sabemos que o ser humano, ele tem isso muito na mente dele, né, de derrubar as outras pessoas. Então, às vezes ele poderia trazer uma inverdade para derrubar essa pessoa, que se os fatos não fossem bem apurados, poderia trazer um grande escândalo com uma mentira. Muito porque a pessoa que acusou só queria derrubar, puxar o tapete dessa pessoa. E Paulo, ele até alerta Timóteo, né? E Paulo, ele fala muito isso para Timóteo. Timóteo, 2 ou 3 testemunhas precisavam ali estar para poder apurar os fatos e também ter a certeza do que estava sendo dito, né? O pastor deve ouvir bem as partes para evitar agir por injustiça. Como eu falei, a palavra injustiça eu vou falar bastante aqui, que é importante agir com justiça. Porque imparcialidade, ela está muito atrelada à justiça. Quando você age com imparcialidade, você está agindo com justiça. Você não está agindo porque aquela pessoa pode trazer um ganho. E sim, você está agindo porque aquela pessoa, ela merece esse ganho. Você trabalha com meritocracia e não com outro tipo de cracia, tá? Aí vamos ao tópico 2. Os outros precisam saber. Eu coloquei os outros entre aspas porque foi... Paulo, ele fala, né? Os outros. O que é os outros? Você repreendeu, tem testemunhas, então você agora precisa trazer isto a público. A correção não pode ser abafada, ela precisa ser pública para toda a igreja. As pessoas precisam saber que a justiça está sendo feita na igreja para alertar os demais membros a evitar o pecado. Os outros mostram que todos precisam saber do fato e da disciplina aplicada. Nos dias de hoje é importante só tomar cuidado com a forma que a informação é apresentada, pois pode ser apresentada pela pessoa que transgrediu ou pelos familiares como assédio moral, podendo até levar o caso para a justiça comum dependendo da pessoa. O que é importante nós entendermos, você vai trazer a público que a pessoa transgrediu. Suponhamos que tenha sido ali um adultério. E aí a esposa não está muito feliz com aquele fato. Ela tá até se sentindo envergonhada por aquilo que aconteceu. E aí ela não quer que isso se torne público, né? Então o pastor ele precisa trazer a público. Então o que o pastor pode fazer? O pastor pode chegar e falar assim: o irmão X transgrediu a palavra e por isso ele está de disciplina. Ponto. A igreja sabe que transgrediu, a igreja sabe que houve uma culpa. Esquece, acabou. Não fala assim, porque o irmão, ele cometeu adultério, traiu a esposa. Porque às vezes pode trazer um assédio ali, um assédio moral para a pessoa. Hoje nós sabemos o quanto essa coisa é complicada. As pessoas, elas se sentem no direito de processar a igreja por causa de palavras que são ditas, e testemunhas sempre vai ter, porque é um ambiente público. Então só tem que tomar cuidado com a maneira que fala. Tem que falar? Tem que falar, mas da maneira correta. Fale ali. É importante também falar porque para que os outros saibam que a justiça está sendo feita. Evita burburinhos na igreja. Olha só, o pastor está encobrindo o pecado do irmão. O pastor está agindo por injustiça. Então, é importante sempre agir com justiça, agir ali com imparcialidade, informando a todos. Até mesmo para aquele que vê isso, pense 2 vezes antes de cometer também o ato ali, porque sabe que pode ser ele também. Aqui eu já faço uma frasezinha que é assim, ó: sem pressa, irmão. Sem pressa. Não precisa ter pressa. Paulo, ele fala aqui para Timóteo no verso 22 assim, ó: não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Ou seja, sem pressa. Às vezes tem muito pastor que está muito preocupado com a questão do trabalho humano, né? O trabalho humano, da mão de obra. Porque a seara é grande, só falta os cearenses, né? Como a gente fica brincando. Falta muita gente ali para mão de obra. Falta pastor, falta presbítero, falta isso. Mas o pastor, ele precisa entender uma coisa: sem pressa. Descobriu um irmão ali, pastor, eu nunca fui a favor da pessoa pedir para se tornar um presbítero. Eu acho que isso deve ser natural. A pessoa, ela
Ela trabalha, ela serve, logo ela se torna ali um presbítero, um líder da igreja, né? Mas aí, pastor, eu quero ser presbítero, meu sonho é ser presbítero, Deus tem um chamado na minha vida. Aí o pastor fala, tá bem, irmão, tá bom, vou te ungir amanhã. Tá errado, não é assim. O pastor precisa trazer essa pessoa para que ela tenha um tempo de amadurecimento para ele conhecer essa pessoa. Então, sem pressa, deixa as coisas acontecer. O próximo tópico, ele já fala aqui, aflorando os defeitos. Isso que é importante, esse tempo de amadurecimento. Por quê? É a partir desse momento que nós descobrimos qualidades e defeitos. Por exemplo, existem defeitos que são muito nítidos no comportamento da pessoa. Por exemplo, a pessoa ela é rude na forma de se portar e falar. Você já vê, não, essa pessoa ela é grossona, né? Ela é, né, bem rude a maneira dela falar, né? Bem bruta, né? Então você já percebe o defeito assim aflorado na pessoa. Mas existem defeitos que só afloram com convívio maior. Por exemplo, a pessoa é muito calma até a próxima vírgula, né? Isso mostra que a pessoa até não tem longanimidade ali, mas da maneira errada, porque quando a bomba explode, é pior do que aquelas biribinhas que no rápido e pequeno disparo, por exemplo. Tem pessoas que elas, nossa, ela é pavio curto, mas ela dá não chega assim, só fala um pouquinho rude ali, talvez possa até dar uma chateadinha na pessoa, pede perdão, tá tudo certo, né? Também não tá certo também, né? Também não é o correto. O correto é saber lidar com, ter uma inteligência emocional para poder lidar com essas situações. Mas tem pessoas que são calmas, nossa, longânimas, mas pisa no calo. Aí, nossa, a pessoa se apresenta para você, prazer, esse sou eu. Esse é um defeito que você só conhece se você convive com a pessoa. Você anda com a pessoa ali, aí você começa a entender, não, essa pessoa ela precisa aprender a ser longânima, né? O pastor que está separando o obreiro, ele precisa levar essas coisas em consideração e pedir a Deus o discernimento para fazer a escolha mais correta. Agora vamos falar do aflorando as qualidades, né? Assim como tem pessoas que precisam de convívio para entender seus defeitos, existem pessoas que são tão humildes que levam a expressão o que a mão direita fizer, a esquerda não precisa ficar sabendo. Tão a sério que nem conseguimos enxergar suas qualidades. Tem pessoas que são tão humildes que você nem sabe que aquela pessoa... Aí quando você convive, né? Porque como eu falei, assim como aflora os defeitos com o convívio, as qualidades também são afloradas com o convívio, né? Isso é uma qualidade que precisa ser vista pelo pastor e buscar esses talentos. Isso leva tempo às vezes. Tem pessoas que são tão humildes que vivem a vida toda fora dos holofotes, mas que ajuda tantas pessoas. Eu conheço muitas pessoas que nem sabem o nome. Muita gente nem sabe o nome, mas que por fora dos holofotes ajuda tanta gente, sabe? Ajuda muitas pessoas. Eu tenho um exemplo aqui, que é, por exemplo, meu cunhado, né? Meu cunhado que casou com a minha irmã. Ele é uma pessoa que poucos conhecem. O pai dele conhecemos muito aqui na igreja pelo grande apoio que ele dá às pessoas que chegam, né? Que precisam de um apoio, às pessoas que às vezes as pessoas que vêm, os moradores de rua que vêm na igreja, ele abraça, até leva para casa para dar um banho, né? E o filho dele também, que hoje casou com a minha irmã, também é uma pessoa muito boa. Quando precisa de ajuda, sempre está ali para poder ajudar. E ninguém sabe disso, poucas pessoas sabem dessas qualidades. E eu acho que é importante nós entendermos que isso só sabemos quando conhecemos mais essa pessoa. Eu também, quando eu só conhecia essas qualidades do meu cunhado, quando ele começou a namorar e agora casou com a minha irmã. Então, assim, existem essas situações que as pessoas elas só são conhecidas e só sabemos essas qualidades quando nós convivemos com ela. Por exemplo, ele tem a qualidade de um obreiro, de se tornar um diácono. Mas se nós não convivermos com essa pessoa, nós não saberemos se ela realmente ali é uma pessoa digna do diaconato. Muitas vezes nós achamos que a igreja está faltando mão de obra, mas às vezes as mãos de obras estão lá. Só precisa de um incentivo. Eu vou dizer muito aqui no nosso time de mídias, por exemplo. Quando eu comecei esse trabalho de mídias,
Eu tinha um time na minha cabeça, alguns ficaram, outros saíram, mas hoje eu tenho um outro time totalmente diferente, cada um com seu talento, cada um na sua área, que eu fui conhecendo ao decorrer desse ano que nós estamos trabalhando com esse time de mídias. Isso que é importante, é nós conhecermos as qualidades das pessoas com o convívio. É só assim que essas qualidades serão afloradas. Já vamos para o terceiro tópico, aí é totalmente diferente dos outros tópicos, porque nós já vamos falar da doença de Timóteo, né? Aí o primeiro aqui eu faço aqui, né? Uma jogadinha, um trocadilho que é assim, ó. Vinho? Pode isso, Paulo, né? Como o grande Galvão Bueno fala, pode isso, Arnaldo, né? Pode isso, Paulo, né? Vinho, pode? Paulo exorta Timóteo a usar um pouco de vinho e não beber apenas água. É que ele fala aqui, se você for olhar, ele fala assim, ó. Versículo 23, ele fala: não continue a beber somente água. Tome também um pouquinho de vinho por causa do seu estômago e das frequentes enfermidades. Paulo aqui tá parecendo a minha mãe quando fala assim: filho, vai lá, toma um remédio lá para poder cuidar dessa sua doença aí. Minha esposa, muitas vezes, quando eu começo a espirrar, já tomou antialérgico, né? Pra não ficar com essa rinite atacada, como eu tive essa semana, tá? Não sei se tá aparecendo na gravação, que meu nariz tá um pouquinho aqui com as foliges, né? Mas é interessante nós entendermos isso, porque Paulo aqui tá dando meio que uma medicação para Timóteo, né? Isso traz muitas polêmicas na igreja, né? Contra a bebida alcoólica. Porque hoje mesmo, por exemplo, o escritor da revista, ele fala muito da questão do vinho não fermentado, né? O vinho não alcoólico. Mas a Bíblia não fala se o vinho era ou não fermentado. E isso aqui, né, eu estava falando com uma pessoa que tem um conhecimento bíblico, né? Ele até falou para mim evitar muito falar sobre esses temas. E eu acho interessante, né, não se ater muito, até porque nós temos uma linha de pensamento, mas que qualquer exegista bíblico e qualquer biblista desmente essa ideia de que era sem álcool. Porque o vinho, ele tinha a fermentação, e o vinho já é naturalmente fermentado, no mínimo ali, teor alcoólico, mas tem. Então, a polêmica não é essa. O problema é o seguinte: beber vinho talvez não era proibido pela Bíblia. Você não vai ver assim a Bíblia falando sobre não deva beber vinho, mas a Bíblia vai falar sobre a embriaguez. O problema da bebida alcoólica é o seguinte, porque ele traz muitos problemas, mais do que qualidades. Então, eu vou falar isso no próximo, que é o seguinte: mas e aí? Pode beber? Né? Mas e aí, pode beber? Bom, a Bíblia sempre foi contra a embriaguez, né? Esse é o principal ponto para evitar a bebida alcoólica. A bebida em excesso tira os sentidos primários do homem, mudando o seu senso de responsabilidade, e podem tomar decisões contrárias ao que é moralmente correto. Então, as pessoas que bebem e se embriagam, elas perdem o seu sentido, o seu senso comum de responsabilidade, o seu senso comum de decisão. Existem, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem gente que foi ali, tomou decisões erradas devido à bebida alcoólica. Tem gente que aflora o seu lado mais triste, tem gente que aflora o seu lado mais de amizade. Esse é meu amigo, eu amo essa pessoa. Tem gente que aflora o lado briguento. Esse que é o pior, né? Porque tem gente, esses briguentos aí, só a igreja sabe o quanto de irmãs que sofreram ou sofrem até hoje com maridos que tem esse lado, que bebe sua bebida alcoólica, chega em casa e acaba ali ou sendo rude com a sua esposa, ou até batendo na sua esposa. Nós temos diversos relatos, várias histórias de irmãs que o marido foi liberto da bebida alcoólica quando veio para a igreja. Então, assim, a bebida, talvez você não vai ver assim, não beba bebida alcoólica. Mas a embriaguez fala, não se embriague com vinho, não se embriague. Ou seja, porque assim, a bebida ela tem muitos problemas. Existem pessoas que também são propensas ao alcoolismo. Então, assim, você só vai saber se você é propenso ou não ao alcoolismo se você beber. Então, vou beber um pouquinho, né? A Bíblia não condena beber um pouquinho. Mas aí vai lá se é propenso ao alcoolismo. Será que você vai conseguir segurar? Será que você vai conseguir se manter sóbrio? Será que você vai deixar... não, eu consigo... Aí, porque a frase principal do homem é: eu paro quando eu quero. Não para quando você quer.
Porque existe aquela questão o seu cérebro, ele tem o hormônio da satisfação. Aí você vai, o cérebro gostou, já era, deu problema, entendeu? É melhor não beber. Pode beber? Não. Não pode beber, porque tem esses problemas que eu já falei aqui e é importante nós entendermos, né? Apesar da Bíblia não ser expressamente proibida, ali a cultura antiga tinha o hábito de beber, né? A Bíblia mostra exemplos negativos da embriaguez, né? Então você vai olhar ali Noé, que foi o principal, o principal ali referência da embriaguez, o que a embriaguez pode trazer. Ele ali um homem que teve tantos qualidades, mas aí bebeu uma bebida alcoólica ali e trouxe desgraça para o seu filho, porque foi tudo consequências ali desses atos, né? Então, não devemos beber bebida alcoólica. A minha resposta é, mas aí, pode beber? Não, não pode beber. E aí, último tópico, né? Que doença era essa de Timóteo, né? O texto não deixa claro, né, qual era essa doença de Timóteo, só dá para entender que, pela escrita, que era algum tipo de doença estomacal, né? Alguma doença no estômago. Alguns estudiosos atribuem esses problemas estomacais à água de Éfeso, que tinha um alto teor de metais alcalinos, como lítio, sódio e potássio. Essa água era um veneno, né? Essa água não era boa não, gente. Nem um pouco boa. O vinho tinha como função diminuir os efeitos danosos da alcalinidade, né? Tudo traz a dizer que Timóteo tinha um sério problema de saúde. Isso era mais um desafio na vida do jovem pastor. Além de ter que lidar com os anciões para poder dar um aprendizado, lidar com as viúvas, lidar com as mulheres, lidar com os homens, lidar com a igreja e tal, ainda tinha que lidar com o seu corpo, com sua doença ali que ele tinha no seu estômago, né? Paulo se preocupava muito com o seu pupilo, mostrando que devemos nos importar com o bem-estar das pessoas. É muito bom quando o seu pastor ou alguém chega assim, você está se cuidando? Você tá tomando remédio, você tá se cuidando, você tá fazendo uma dieta, né, para não ter uma doença aí por causa de alimentação, tá se alimentando bem. É muito legal porque isso mostra o cuidado da pessoa tem por você. Então assim, se você puder ter esse cuidado com o seu próximo, isso mostra que você tem empatia por aquela pessoa, você pensa e você coloca-se no lugar daquela pessoa. Isso é muito importante. Aí vamos para a conclusão, né? Concluímos que essa lição com essa nota de afetuosidade que havia entre Paulo e Timóteo, um jovem cooperador que servia ao lado do apóstolo como filho ao pai. Timóteo havia se entregado à mentoria de Paulo desde os primeiros anos de sua fé. Foi obediente e fiel em todas as missões que recebeu. Que o Senhor continue levando Paulo e Timóteos para o bem da sua igreja. Então é muito importante essa questão desse convívio que eles tinham, né? Desse bem-estar, esse cuidado que Paulo tinha com Timóteo, essa referência que Timóteo tinha na sua vida, que era Paulo, que nós tenhamos pessoas que sejam referências para nós e que tenhamos pessoas que nós possamos cuidar delas como se fossem nossos filhos, como se fossem nossos pais, se for mais velho, né? Nossos avós. Quero agradecer a todos que ficaram aqui. Até aqui ouvindo essa lição, espero que tenham gostado das palavras que eu apresentei. Se tem algo que vocês concordem ou discordem, coloquem no comentário, deixa aqui um comentário, tá? Não esqueçam de curtir este canal, não esqueçam de se inscrever e passar esse conteúdo para mais pessoas aprenderem um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Tchau, tchau!